Grandioso Deus, nosso querido Pai, te rendemos graças, te rendemos glórias, te rendemos louvores, porque sabemos que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti. O teu poder é infinito, é eterno, e nós te louvamos porque mesmo diante de tanta majestade, de tanta riqueza, de tanto poder, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama, o Senhor é o nosso Pai Celestial, o Senhor nos ama de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para nos perdoar, para nos renovar, nos fazer novas criaturas diante do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor enviou Jesus para que pudéssemos ser um povo específico, um povo especial, povo seu. Por isso, querido Deus, recebe a nossa adoração, a nossa exaltação e a nossa gratidão. E neste momento nós invocamos a manifestação do poder do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai Santo, em nome de Jesus, que esse Espírito Santo maravilhoso que habita nas nossas vidas, que Ele possa ter livre acesso nesse momento em cada coração. E que nós possamos, Pai Santo, nesta reunião, neste culto, estarmos inteiros diante da Tua presença, deixarmos toda a preocupação da semana que vem do lado, estarmos colocando de Ti, entregando para Ti a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Que o Senhor esteja nos tomando por completo, para que o nosso louvor, para que o nosso culto seja um culto em espírito e em verdade. Pai Santo, muito obrigado por este momento. Obrigado por essas vidas aqui congregadas nesta noite. Obrigado, querido Deus, pela viagem protetiva que o Senhor deu ao teu servo, pastor Renan, a sua família, de Paraguaçu Paulista até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada vida aqui presente, cada família representada, as nossas crianças, Senhor, jovens, adolescentes, os pastores aqui presentes. Muito obrigado. Tudo para a tua glória, Senhor. Obrigado também pela vida do pastor, do irmão Marcelo, que o Senhor guardou na viagem de hoje, ele já está de volta e está aqui nos ajudando. Abençoe o teu servo, seja conosco, recebe nosso louvor, a nossa gratidão e continua falando conosco nesta noite. Abençoa cada parte deste culto, Senhor. Irmãos estarão cantando aqui à frente, grupo de louvor, e que tudo seja para a tua glória, para que o Seu nome seja honrado e glorificado. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus amados, é com uma imensa alegria que nós damos a todos a nossa sincera boas-vindas, com muita gratidão pela sua presença aqui conosco. E nós queremos destacar algumas dessas pessoas, Queria que nós lembrarmos. E à medida que eu chamar o seu nome, se você puder ficar em pé, é bom, porque tem pessoas que não conhecem você. Eu quero começar com o meu amigo Otávio. Otávio, ele é dono daquela empresa de cartuchos Lincoln, ali perto da rodoviária, perto do Mercadão. Não, agora estou no André Perini. Mudou? André Perini? 982. André Perini 982. Precisou de cartucho, vai lá, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Também eu quero destacar a presença do meu querido amigo Orlandinho, esposo da irmã Ilse. Orlandinho, obrigado, viu? Por atender o nosso convite, aí obrigado pelo apoio, pelo estado à vontade.
Eu que fiz o casamento do Orlando da Ilha, viu, queridos? Prazer e alegria, né? Quantos anos, irmão? 21 anos. 21 anos. 26. Aleluia. 21 anos de felicidade. Aleluia. Graças a Deus, né? Também eu tenho a alegria, né, de receber aqui uma irmã que Deus nos uniu, né, há 32 anos atrás. É a minha querida irmã Alice. Tive a alegria de evangelizar esta família tão preciosa, uma Alice, que está nos visitando hoje, né? Poder rolar. E também a Isolina, que está aqui, por favor, Isolina, do lado. Que Deus abençoe, viu? Poder sentar. Deus abençoe ricamente. Também eu quero registrar aqui a presença da Eliane e do seu esposo, Dalton. Cadê a Eliane e Dalton? Aí, que maravilha. Eu fui na fazenda deles, né, onde eles trabalham, e nós passamos uma tarde muito abençoada ali, comendo um beijinho, tomando um cafezinho, queijo que ela faz, viu? Ô pastor, desculpa, eu não sou que acabou comigo. Mas a próxima vez eu trago um pedacinho. Lembra eu, poder se sentar, né? Também o pastor Nilson já fala que a Ana e Márcio somos nossos, né? Mas ainda não somos membros da igreja. Mas a nossa gratidão, viu? Pela presença de vocês e aí trazendo o papai e a mamãe aqui conosco também. Quero registrar também a presença, eu estava com saudade dela. Não faz isso com a gente não. Everaldo, por favor. Abraço a Sandra, viu? Aos seus filhos, netos. Que Deus te abençoe ricamente, viu? Poder te sentar. Isso também é da fazenda, né? Que Deus te abençoe no seu trabalho, viu? Também eu quero registrar a presença da Manuela. Manuela é a bisnetinha da aniversariante do dia, né? Que é a irmã Terezinha. Então, quem quer, por favor, Manuzinha, ela já cantou aqui na frente, viu? Que Deus abençoe ricamente, né? E aí, por fim, poder citar por fim, tem mais pessoas? Creio que não, né? Mas nós temos aqui essa família preciosa que já nos abençoou, já num domingo, e esse é o segundo domingo que nós estamos abençoando, que é o pastor Fernando, a sua esposa Esther, a filhinha Radasha, e a outra é a Sara, né? Sarinho, né? Cadê essa família linda aí? Olha que coisa maravilhosa. Quem sabe esta família que Deus está preparando para esta igreja, né? Nós estamos olhando. Só que Deus tem que falar no coração também da família, né? Sejam bem-vindos, tá? Podeis assentar. Como é que nós recebemos os nossos queridos amigos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus ama vocês, nós também amamos vocês. Amamos vocês também. E para completar esse momento tão especial, nós vamos colocar na frente uma das nossas ilustres visitantes, irmã, a Eliane, esposa do Dalton, e ela vai estar louvando a Deus. Mãe dele. Se a Lana quiser vir aqui com a mamãe, pode vir, tá? Ela já está acostumada, né? Acostumadíssima. Então, que Deus abençoe. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui juntamente com vocês, né? Conhecendo mais um retorno aí, né? Do nosso Deus. E estamos aqui para adorar o nome dele, exaltar. Não tenha vergonha de exaltar e adorar o nome dele, porque não tem praga dizendo que não pode. Aqui você pode tudo, saltar, pular, gritar, dar glória, aleluia, né? E vamos se alegrar na presença do Senhor. Quem souber cantar, pode louvar juntamente comigo.
deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Com o som da sua voz, o morto revivia. E hoje ele está aqui para milagres operar. Pois a cruz venceu o inferno, a morte e a chave tirou de lá. Destruiu as cadeias do inferno e nos deu esperança. Que até mesmo na morte então podemos triunfar. Triunfar sobre a morte e viver. Triunfar nas batalhas e vencer. Triunfar na fornalha e escapar. Nas promessas de Deus triunfar. Triunfar infinitamente mais. É louvar com triunfo e ser capaz de dizer eu sou mais que vencedor. Foi pra isso que Deus me chamou. Com triunfo mesmo em meio à morte eu vou. Com triunfo eu vou passando pelo mais alto. Com triunfo Deus me dá o troféu da vitória. Com triunfo eu vou cantar junto com os anjos da glória. Com triunfo hoje canto para o mundo ouvir. Porque nem poder da morte pode me impedir. Deus é minha e tudo e nada pode me abalar. Porque todas as coisas Deus me faz triunfar. Mesmo sobre a morte, ele triunfou. Tem poder e autoridade para fazer ressuscitar. Deu vida a Lázaro depois de 4 dias. Com o som da sua voz, o morto revivia. E hoje ele está aqui para milagres operar. Pois a cruz venceu o inferno, a morte e a chave tirou de lá. Destruiu as cadeias do inferno e nos deu esperança. Que até mesmo na morte então podemos triunfar. Triunfar sobre a morte e viver. Triunfar nas batalhas e vencer. Triunfar na fornalha e
pedir, conforme o pastor Deus costuma fazer todo domingo, pedir para alguém estar dando aqui um testemunho, mas nós não podemos ouvir o testemunho da irmã Liana, graças a Deus, pela sua visão. Esse é o nosso Deus que salva, nosso Deus que cura, nosso Deus que transforma, nosso Deus que ressuscita. Aleluia. Queridos, nós temos nesse momento alguns avisos para darmos. Eu quero dizer, conforme o pastor Deus tem avisado, que a nossa campanha de agasalho continua. Nós a enchemos aquela caixa, já trouxemos uma sacola lá da fazenda, da Eliane, e está prometendo, os irmãos têm acompanhado, muito frio daqui para frente. Então, os irmãos que têm em casa cobertor, que têm em casa moletom, de adulto, de criança, irmãos que têm em casa, às vezes, tênis, coisas boas, né? Coisas que estão boas, que não vai te fazer falta. Se você quiser doar, pode trazer para cá, que nós já entregamos a nossa primeira etapa aqui na prefeitura e vamos continuar levando aqui para que eles façam a doação para os necessitados. Então, esse é o primeiro aviso. Vamos aquecer o coração nesse inverno. Também eu quero frisar que na quarta-feira temos a nossa reunião de oração às 20 horas. Creio que são os nossos avisos. Nós estamos também fazendo contato, falei pela manhã, com aquele projeto da Convenção Batista, o PEP, e eles trabalham com criança, e nós estamos fazendo contato para ver o que Deus tem separado, qual o propósito de Deus para esta igreja, porque nós estamos em plena campanha, trabalho, oração, de revitalização dessa igreja local. Nós vamos nesse momento ouvir mais um especial. Quero convidar aqui o nosso irmão querido Davi Costa Batista. Oh, glória a Deus, aleluia. É uma dupla pelo jeito, né? É uma dupla. ¿Quieres emprender? Empieza por una buena dirección en Internet. Con GoDaddy puedes elegir entre cientos de dominios y extensiones únicas. Ayuda a que tu negocio destaque desde el principio. Empieza tu proyecto con el dominio ideal. Regístralo ahora mismo con GoDaddy. Vamos ter paciência que dá certo, tá? Vamos encontrar seu
Quero avisar o Davi para ele aprender, e o Miguel, que nós não batemos palmas para vocês não, viu? Nós batemos palmas a Deus pelas suas vidas. Assim também foi com a irmã Eliane, né? Graças a Deus. Queridos, nós temos no nosso culto um momento de oração intercessória. E eu queria, neste momento, estar convidando aqui para estar orando, fazendo oração intercessória, o nosso querido irmão, que é também vice-vereador dessa igreja, que é o irmão Frederico. O Frederico não pode estar fazendo essa oração intercessória. O nosso, por favor, chegue até aqui. Só que acho que não vai ter microfone, não chega até aí, né? Em vosso potente. Enquanto o irmão Frederico esteja em espírito de oração aqui se preparando para orar, eu queria dizer que é um momento quando nós abrimos não só para os pedidos que estão nesta urna, e vários deles já foram atendidos, graças a Deus, mas tem outros pedidos ali ainda, mas que nós abrimos também para você. Se você tem um pedido de oração a Deus, se você crê no poder da oração, se você tem um pedido para alguém, para um amigo, uma família que está enlutada, e tinha sido essa semana, várias famílias ficaram enlutadas. Então, se você tem um pedido assim, por favor, se coloque em pé. Eu estou aqui de pé, eu tenho alguns pedidos que eu estou colocando no altar do Senhor, e o irmão Frederico tem essa responsabilidade de estar intercedendo por nós. Oremos. Se não quiser falar, fica bom. Oremos. Santíssimo Deus, bendito eterno Pai, santo, santo, santo é o Senhor, único Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Pai bendito, nós somos gratos por esta noite maravilhosa que estamos aqui, com a tua santa e bendita presença, Senhor, no nosso meio, onde podemos juntos, congregados, te adorar e te glorificar, Pai. Neste momento eu quero colocar no teu altar de graça, primeiramente, todos os irmãos que se levantaram e têm seus pedidos no coração e mente, Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor é onisciente, o Senhor sabe e qualquer pedido que esteja na mente e no coração de qualquer um, Pai. Pai, também quero colocar no teu altar de graça todos os pedidos colocados nesta caixa de oração, Senhor. Muitos já foram atendidos, alguns já testemunhados aqui na nossa presença, Senhor, e nós somos gratos, porque o Senhor, desde sempre, o Senhor abençoa o seu povo, Pai. E nós estamos aqui com gratidão e também com confiança e fé, Senhor, depositando os nossos pedidos, Senhor, no teu altar. E sabemos que tudo ao seu tempo será respondido. Amém. Nem sempre da maneira como nós queremos, mas da melhor maneira que aquela que o Senhor quer para o seu povo, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor continua como é eternamente, Senhor, cuidando do seu povo, protegendo e abençoando. E nós colocamos tudo no teu altar, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Podem sentar. Vamos firmes naquilo que nós colocamos no altar do Senhor, porque Ele é fiel às suas promessas. Lembro que semana passada alguém falou comigo que estava precisando alugar uma casa, semana retrasada, e eu estive aqui vários dias aqui orando sobre aquele tempo. Na semana passada eu conversei com ele e ele disse: pastor, já arrumei a casa, já arrumei. Porque quando você procura uma casa para alugar é uma coisa. Agora, quando você procura uma casa, que é uma casa boa, barata, é difícil. Mas Deus abriu essa porta. Louvado seja Deus. Queridos, nós temos mais algum testemunho aqui nesta noite que você queira estar
dando à igreja, daquilo que Deus tem feito em sua vida? Acho que não, né? Muito bem, queridos. Nós vamos nesse momento passar a palavra ao grupo de louvor. É o momento de estarmos louvando a Deus na liberdade do Espírito Santo. É o momento também, se você veio preparar para estar consagrando a Deus, seus dízimos, ofertas também. Ali nós temos a cesta do amor, a campanha do quilo, e que você então sinta-se à vontade. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 86:15: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. A fidelidade do Senhor é tão grande em nossas vidas que pode levar as nossas vidas além do que podemos imaginar e também nos enche de uma paz muito grande. Então, que nós possamos declarar isso através desse louvor que nós vamos entoar agora. Eu convido a igreja a se colocar de pé para que nós possamos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Continuar louvando a Deus. Vem dentro de mim.
no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Não há nada melhor do que a presença da glória de Deus em nossas vidas. É necessário darmos a Ele toda a liberdade para transformar as nossas vidas. E para isso temos que estar mais, buscar mais, estar mais na presença de Deus, buscando incansavelmente a glória de Deus, para que a nossa fé e a nossa vida sejam transformadas. Amém? Amém. Que nós possamos novamente declarar isso através desse louvor. Meu maior prazer estar em tua presença. Meus olhos batem teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, inunda o meu ser, dos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, dos rios desse amor. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama
somente o Senhor é digno de honra, somente o Senhor é digno de glória, somente o Senhor é digno de louvor, Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua presença aqui em nosso meio, Pai. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração como um cheiro suave, Senhor Deus. Espírito Santo, visita cada coração de cada irmão aqui, Senhor Deus, de cada família representada. Preencha com paz, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu amor. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, Pai amado, para lidarmos, Pai, com este mundo ao qual enfrentamos, Senhor Deus. Nos dê ânimo, Pai, nos dê força, disposição, principalmente para estar buscando a Tua presença, Pai, porque sem o Senhor em nossas vidas, nada somos, Pai. Querido e amado Deus, nós pedimos a Ti que esteja com o Teu servo, Pai, que irá ministrar a palavra. Coloca os Teus anjos ao redor dele, Senhor Deus, usa ele como instrumento do Senhor, que ele venha trazer a Tua palavra, a Tua mensagem aos nossos corações, Pai, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, Pai. Aumente a nossa fé, a nossa esperança, nós precisamos, nós necessitamos do Senhor em nossas vidas, Pai. Querido e amado Deus, abençoe os dízimos e as ofertas, Senhor Deus, a cesta do amor. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê a sabedoria vinda de Ti, Pai, para que possamos administrar esses dízimos e as ofertas da melhor forma possível. Querido e amado Deus, essas são as coisas que nós lhe agradecemos e pedimos, no nome santo, no nome poderoso e no nome precioso de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. As nossas crianças vão sair? As nossas crianças. Leva muito. Os futuros médicos, doutores, pastores, missionários, professores. Você não trouxe a Bíblia? Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vem aqui, Sarinha. Vem lá, Sarinha. Vamos falar com o Papai do céu. Oh, que menina, né? Preciosa. Irmãos, vamos baixar esses troncos mais uma vez. Vamos abençoar essas vidas preciosas, né? O futuro, a salvação, né? Do nosso país. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nosso querido Pai, te louvamos, te adoramos por tudo que aconteceu neste recinto, neste local, até este momento. E agora, Senhor, nós intercedemos por essas vidas preciosas, Senhor. Essas vidas preciosas que estão vivendo num tempo difícil, mas que o anjo do Senhor esteja ao redor de cada vida, guardando, livrando de todo o mal, Senhor. E que elas possam crescer no conhecimento da Tua palavra. Que a semente plantada nesses corações, elas possam, querido Deus, plantar e darem frutos para a vida eterna, Senhor. Também, Senhor Deus, eu te peço pela minha família, minha esposa, que hoje é a professora dessas crianças, que o Senhor esteja usando ela como instrumento nas Tuas mãos, dando sabedoria, Senhor, para a Tua glória. E também, nesse momento, mais uma vez, nós oramos pelo pastor Renan, que vai estar aqui à frente, trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. O Senhor possa usá-lo como instrumento vivo do Senhor, como o Senhor tem usado tantas vezes, Senhor. Fica conosco aqui, Senhor, abençoa as nossas crianças ali do lado. Em nome de Jesus. Amém. Vão na paz do Senhor. Pastor Fernando, chega aqui, Pastor Fernando. Mais uma vez, nós temos a honra, a alegria de receber o Pastor Fernando, estarmos juntos ali na nossa associação, na família de Sá, e hoje ele é o nosso mensageiro de Deus. Que Deus assim te abençoe, pastor.
Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom estar aqui de novo. Graças a Deus. Participar, prestar culto ao Senhor junto com os irmãos. Agradeço o convite do pastor Eli, pastor Nilson e a liderança da igreja e também a igreja nos acolher e nos dar esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Amém. Estou com minha esposa, como o pastor já disse. Desculpe, irmãos, mas para mim a mulher mais linda da terra. Minhas duas filhas, né, minhas companheiras, e é um privilégio. Eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, que você possa abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo de número 12. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12 em diante. Se você achou, diga amém. 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 Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Até aqui, irmãos. Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E mais uma vez nós estamos diante dela. E que teu Espírito Santo poderoso, que inspirou essa palavra, também possa iluminar a nossa mente, abrir o nosso coração. Oramos assim, pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pensar com os irmãos no tema do avanço do Evangelho em tempos difíceis. O avanço do Evangelho em tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Nós já passamos, todos aqui, em algum momento, já passaram por tempos difíceis ou estão passando agora. Alguma luta na saúde, alguma luta financeira, algum desafio profissional, alguma luta espiritual. Tempos difíceis. Nós temos visto a guerra aí, ou uma possível guerra, esses conflitos lá de Israel, e que isso abala de alguma forma todo mundo. É verdade, passamos por tempos difíceis. E o texto que nós lemos nos leva a Roma, perto do ano 61. E um servo de Deus está preso, o apóstolo Paulo, preso por pregar o Evangelho. E ele escreve uma carta. Ele vive agora algemado em uma prisão domiciliar, em uma casa que ele mesmo precisou alugar e pagar para que ficasse preso esperando o seu julgamento. Apesar de Paulo estar preso, o Evangelho não está preso. Apesar de ele estar limitado, ele não está parado. E Paulo escreve essa carta que fala sobre a alegria em Jesus, mesmo em tempos difíceis. A carta de Filipenses é considerada a carta da alegria. Várias vezes Paulo diz: alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. A carta da alegria. Alegria em Cristo em todas as circunstâncias. Imagine, irmãos, pense comigo, se fosse você preso. Paulo queria levar o Evangelho para todos os lugares onde Cristo ainda não havia sido pregado, mas agora ele está preso.
E ele escreve uma carta, mas ele não escreve se vitimizando, ele escreve com gratidão a Deus, com alegria. Ele encoraja aqueles irmãos à humildade no Senhor, à comunhão e à perseverança no Evangelho. Ele demonstra para nós que a verdadeira alegria não depende de circunstâncias. A verdadeira alegria depende de Cristo. A missão e o reino de Cristo continuam avançando, mesmo em meio a dificuldades. Nós sabemos disso. A história do povo de Deus é a história de um povo que, por meio da mão boa de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus, passa por provações, passa por momentos difíceis, na força do Senhor. Essa carta que Paulo escreveu, ele escreveu para uma igreja que ele viu nascer. Lá em Atos capítulo 16 conta a história do nascimento da igreja lá em Filipenses. Paulo está pregando, é a sua segunda viagem missionária, e ele chega em Filipos e não tem uma sinagoga. Como de costume, ele ia primeiro à sinagoga para pregar aos judeus, mas lá em Filipos não tinha. E ele foi para junto de um rio, e ali ele começou a ensinar. Algumas mulheres estavam ali, lavando suas roupas, conversando. O texto diz que havia ali um lugar especial de oração, e ele prega, e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma empreendedora da época, se converte. O texto diz que Deus abriu o coração de Lídia, e ela então pede para Paulo e a comitiva dele: fique um pouco mais. E Paulo continua pregando ali naquela cidade, e um carcereiro, depois de Paulo pregar para Lídia, ela se converte. Aí Paulo prega, e uma jovem que ficava fazendo adivinhações, fica fazendo propaganda política para Paulo. Esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus. E Paulo, com discernimento do Espírito, repreende aquela mulher que falava com um espírito maligno, apesar de estar falando a verdade. E o povo daquela cidade, os donos daquela escrava, ficam muito bravos com Paulo, porque eles perderam sua fonte de lucro. E Paulo vai para onde? Na prisão. E aí temos aquela cena memorável: Paulo e Silas na prisão, e o que eles fazem? Ó Deus, ó vida, que tristeza, Deus esqueceu de nós. É isso? O texto diz que eles louvavam ao Senhor, cantavam louvores ao Senhor. Enquanto cantavam ao Senhor, de repente veio um terremoto e os cárceres se abriram, mas os presos não fugiram. E o carcereiro chegou, pensou que todo mundo tinha fugido, e Paulo diz: não estamos todos aqui. O carcereiro desiste de se matar, e Paulo prega o Evangelho, e aquele carcereiro crê em Jesus, e a casa dele também crê e é batizado. Assim nasce a igreja a quem Paulo dirige essa carta. Uma empreendedora, vendedora de púrpura, uma escrava que fazia adivinhações, que foi liberta, e um carcereiro e sua família. Depois de 10 anos que essa igreja nasceu ali, Paulo agora está preso em Roma, esperando se vai ser julgado, morto ou solto. E Paulo escreve para esses irmãos: tenham alegria apesar das dificuldades. Paulo agradece pela vida deles e pela obra que Deus tem feito na vida deles. Irmãos, quando a gente pensa em dificuldade, logo vem as nossas. Não é assim? Dificuldade, as minhas. Qual que é a mais difícil? É que eu estou passando. Agora considere comigo o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Eu queria ler esse texto para os irmãos, para que nós pudéssemos entender a dimensão de quem diz para nós que devemos ter alegria mesmo em meio às dificuldades. 2 Coríntios, capítulo 11,
versículo 13 a 28. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 23 até o 28. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas de Deus. Este é o homem que diz para nós que nós devemos nos alegrar no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Eu sei que você tem dificuldade, eu também tenho. Mas Paulo tem conhecimento de causa para dizer para nós, apesar da dificuldade, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força está em Jesus. E eu queria que os irmãos pensassem na seguinte ideia, e eu vou para o primeiro ponto da nossa reflexão. O poder do Evangelho de Jesus Cristo pode transformar dificuldades em oportunidades. Essa é a grande ideia. O Evangelho e o poder do Evangelho transformam dificuldades em oportunidades. Veja comigo, irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar do versículo de número 12 do texto que nós lemos. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Quero ainda, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O primeiro ponto dessa mensagem é: dificuldades não impedem o progresso do Evangelho. Já vimos aqui o histórico do apóstolo Paulo, tudo que ele passou por Cristo, mas ele foi o homem talvez mais usado por Cristo para levar o Evangelho aos lugares mais distantes da época. Dificuldade não impede o progresso do Evangelho. Paulo está preso a um soldado romano dia e noite. Eles trocam turno. Paulo está ali em Roma e não sabe se vai viver ou se vai morrer. Mas ele diz: tudo isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Essa palavra aqui, progresso, na língua grega, tem a ideia de um avanço de um exército, abrindo um caminho no meio da mata. Pensa nisso: um exército, um campo de batalha e uma mata fechada, e aquele exército ele abre aquela mata. Aqui no nosso interior, não sei aqui em Assis, mas lá em Paraguaçu, eu já vi alguns lugares que tem um terreno com mato, árvores, e aí de repente alguém começou a passar por aquele terreno e tem um pequeno caminho. Você fala: alguém passou por aqui, alguém abriu esse caminho aqui vai chegar do outro lado. E Paulo diz que as dificuldades que ele enfrentou, pelo contrário, até tem contribuído para o progresso do Evangelho, esse avanço. E Paulo diz:
aquilo que parecia retrocesso, aquilo que parecia impedimento, que parecia prejuízo, tem sido, na verdade, algo bom. Tem feito com que o Evangelho chegue em lugares que ele não chegaria. Temos que pensar nisso, irmãos. Todos nós passamos por provações. Todos nós temos momentos difíceis. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que veio abrir o coração para mim, contando uma situação difícil que ela está passando. E aí eu conversei com ela, ouvi ela, e depois eu falei: sabe o que acontece? Muitas vezes na situação difícil nós queremos mudar a situação, não é assim? Mas na situação difícil, muitas vezes Deus quer mudar o nosso coração, Deus quer trabalhar no nosso coração. Às vezes aquilo que é difícil para nós é justamente a providência bondosa de Deus, para que nós possamos avançar, para que nós possamos desenvolver, aprender, melhorar. Tem até uma ilustração que o pessoal conta. Você diz que precisa de mais paciência, Senhor, eu preciso de mais paciência. E o que Deus, como um Pai bondoso, te entrega? Situações que exigem que você tenha paciência. Irmãos, situações difíceis não impedem o progresso do Evangelho. As dificuldades não impedem que a gente continue espalhando o bom perfume de Cristo. Um autor, os irmãos talvez até conheçam, João Calvino, escreveu coisas importantes. Ele diz o seguinte: ainda que as cadeias de Paulo fossem uma afronta aos olhos do mundo, para Deus foram um instrumento para espalhar a fragrância do Evangelho em toda Roma. Aquilo que era uma derrota aos olhos do mundo, esse missionário, esse servo de Deus, ele está derrotado, ele está preso. Não, aquilo foi o meio, o instrumento que Deus usou para alcançar pessoas. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. O Evangelho avança em lugares e chega a pessoas inesperadas. Olha o que diz o versículo de número 13: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. O Evangelho avança e chega a lugares inesperados e a pessoas inesperadas, improváveis. Sabe quem era a guarda pretoriana? Como que é aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos eu sei que tem a CIA, aqueles guardas da SWAT. Aqui no Brasil é o BOP, né? Tem o BOP, que é o Esquadrão de Elite. Essa guarda era a guarda militar do Império Romano, era a guarda de soldados ligados diretamente ao imperador. E Paulo diz: o Evangelho chegou e toda a guarda pretoriana sabe que eu estou preso, não é porque eu sou criminoso, mas eu estou preso por causa de Cristo. Como eu disse, Paulo estava algemado a um soldado romano 24 horas por dia. Irmãos, a gente sabe que policial ele tem que ser um pouco casca grossa para aguentar a profissão. Até hoje é assim. Desculpe usar a palavra aqui, mas cabra mole não pode ser policial, soldado. Precisa ter couro grosso. Agora imagina 2000 anos atrás. Aqueles homens eram casca grossa, carro puro, cara fechada, homens de guerra. E Paulo acorrentado a um homem desse todo dia. O que Paulo fazia? Pregava o Evangelho. O que Paulo fazia? Testemunhava de Jesus Cristo. Paulo está preso, mas ele recebe amigos nessa casa. Ele recebeu vários amigos.
Enquanto Paulo recebia os seus amigos, aquele soldado romano escutava Paulo, ao invés de se vitimizar, ao invés de murmurar, exaltar a Cristo, encorajar aquelas pessoas, escrever cartas como essa que ele escreveu aos Filipenses: se alegrem no Senhor. E aqueles homens talvez pensassem: como assim? Esse homem é maluco, olha, ele está preso, ele está esperando julgamento, ele não pode sair pregando como ele gosta de fazer. Agora ele está limitado, ele está preso. Mas Paulo demonstra alegria, confiança em Cristo. Paulo está preso, mas o Evangelho não. As situações podem ser difíceis, mas Deus está conosco em todas elas. E nós podemos e devemos testemunhar desse nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro irmão escreveu o seguinte: a providência de Deus é que Ele nos coloca exatamente onde o Evangelho precisa ser anunciado, mesmo que isso nos custe conforto e liberdade. Quando que aqueles soldados da elite do Império Romano entrariam no culto? Muito difícil, mas Deus levou o melhor missionário, o melhor pregador, o melhor pastor para pregar para a elite, para a guarda do imperador. Às vezes você está numa situação difícil no lugar exatamente porque Deus colocou você ali para usar você, querido. É difícil isso, muitas vezes. Ah, mas meu marido ainda não se converteu. Ah, mas a minha família ainda não. Ah, mas o meu trabalho está assim. Ah, mas a minha igreja está assim. Talvez Deus te colocou exatamente neste lugar porque Ele quer usar você. Porque é você que vai ser o missionário, a voz de Deus ali. Então o Evangelho chega em lugares inesperados e alcança pessoas improváveis. Pensa em alguém aí, agora, e você diz: ah, essa pessoa aqui eu conheço desde a infância, nunca quis saber de Deus. Ah, esse meu parente aqui, ele gosta mesmo é de cana, é assim que fala aqui. Ele gosta mesmo é de bagunça, nunca quer. Mas toda semana você tem contato com ele. De vez em quando você encontra com essa pessoa. E Deus quer usar você, querido. Deus quer usar a minha vida. Isso, é claro, muitas vezes vai custar de nós tempo, vai custar de nós o nosso conforto, de você orar. Eu vou abrir meu coração aqui. Minha mãe, ela está no processo de conversão. Eu percebo isso. Ela ainda não frequenta a igreja, mas Deus já está trabalhando no coração dela. E eu estou muito feliz com isso. Mas uma vez, minha mãe fez uma crítica para mim. E aquilo me pegou. Pastor Eli, aquilo logo me pegou. Um dia, eu fiquei morando 4 anos no Pará, né? E aí agora eu voltei para minha cidade, estou morando em Paraguaçu Paulista. E aí um dia eu fui visitar minha mãe, ela falou: ah, chegou no Pará? Agora que eu já estou morando em Paraguaçu. Quem é mãe sabe já o que ela quis dizer, né? Ela quis dizer: faz tempo que você não vem aqui me ver. Parece que você está morando a 3 mil quilômetros de distância. E aí eu falei: ah, mãe, eu vim, né? Tal. Aí depois a gente conversou, ela falou assim: nossa, meu filho, eu sinto tanto sua falta. Eu sei que você tem, né, muitas responsabilidades, seu tempo é curto, mas às vezes eu fico pensando, você cuida de tanta gente, né? Você é pastor, você escuta tanta gente, você ora com tanta gente, mas você não vem aqui orar comigo. Ai, irmãos, eu precisava disso. Porque antes de eu ir parar, toda sexta-feira eu ia na casa da minha mãe e a gente fazia oração junto. Aí eu fui para o Pará, fiquei lá, voltei, comecei a trabalhar na igreja, um monte de coisa, o tempo ficou curto também. Mas ela é minha mãe. E aí depois desse dia eu falei: Senhor, me ajuda.
ser uma bênção na vida da minha mãe. Eu sou essa pessoa que o Senhor colocou perto dela. Irmão, eu não sei quem é a pessoa que Deus colocou do seu lado, se é da sua família, se é um amigo de trabalho, mas olha a perspectiva de Paulo. Ao invés de reclamar, ao invés de se entristecer, ele prega o Evangelho. Não existe pessoa impossível para Deus, queridos. O Evangelho é poderoso para alcançar o coração do perdido, mas nós precisamos pregar o Evangelho. E o meu último ponto, considerando isso que Paulo faz, ele tem acesso a pessoas que normalmente ele não teria acesso no seu ministério comum. E ele prega o Evangelho. Mas não só esse benefício. Um terceiro benefício da visão de Paulo em relação ao sofrimento está no versículo 14. Eu queria ler com os irmãos. Olha o que Paulo diz. E os irmãos, em sua maioria, estimulados, presta atenção o que ele diz: estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra de Deus com mais coragem. A limitação de Paulo, a dificuldade de Paulo, fez com que outros irmãos se animassem no Senhor. Por causa do sofrimento de Paulo, por causa da limitação do apóstolo, e eles mesmos começaram a pregar o Evangelho. É isso que acontece. Paulo ficou preso, o grande missionário, mas Deus levantou outros pequenos missionários, que olhando para a vida de Paulo, para o exemplo dele de destemor, de alegria, de fidelidade ao Senhor, eu vou pregar. Paulo está preso, então eu vou pregar aqui na minha cidade. Irmãos, olha que bênção isso. As nossas aflições, as nossas dificuldades podem ser um testemunho que encoraja outros. A igreja que viu Paulo preso se inflamou de coragem para pregar. Ele estava preso, mas não era uma vítima, ele era um exemplo. Os seus irmãos viram a sua firmeza, a sua ousadia e começaram também a pregar. Os crentes não foram desencorajados pela situação de Paulo, pelo contrário, eles ganharam mais coragem. É isso que acontece, querido. Sabe quando o servo de Deus sofre? Quando o servo de Deus passa por momentos difíceis e ele permanece fiel em Deus, Deus usa aquele testemunho. Porque como pode alguém que está sofrendo, alguém que está triste, alguém que está apanhando, permanecer fiel assim a Deus? Alegre. A palavra que Paulo usa é um desassombro, destemor. Indica ousadia, franqueza, intrepidez, coragem. Eles tiveram um estímulo para que pudessem pregar, olhando para a situação de Paulo preso. Tudo depende da forma como nós olhamos. É uma questão de perspectiva. Como nós olhamos a vida, como nós olhamos as circunstâncias. Lembra do pensamento, a grande ideia que eu quero que os irmãos tentem guardar? O Evangelho tem poder para transformar dificuldades em oportunidades. É isso que nós aprendemos. A fidelidade em tempos difíceis produz encorajamento. Quando você permanece fiel, outras pessoas estão vendo isso. E o seu sofrimento fiel ao Senhor pode ser o combustível para a perseverança de outros queridos. É assim que Deus fez. A carta aos Filipenses nos ensina que Cristo é a fonte de alegria e de propósito, mesmo em tempos difíceis. Os filipenses também estavam passando por questões difíceis, e Paulo escreve falando para que eles tenham alegria em Cristo. Paulo nos mostra que o sofrimento
quando aceito com fé, se torna uma plataforma para glorificar a Deus, para espalhar o Evangelho. E hoje, como igreja, somos chamados a viver e anunciar o Evangelho com coragem, mesmo em meio às dificuldades. Uma pergunta, meu irmão, minha irmã: qual é a sua dificuldade? Qual é a sua aflição? O que parece que tem te prendido ou impedido? Confie que Deus tem um propósito maior nisso. Nós sabemos que nosso Deus é soberano. Nada acontece por acaso. Nada. O mundo olha para você. A igreja se inspira em você. E Cristo é glorificado em você. Quando em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, você e eu continuamos fiéis a Deus. Queremos dizer o que Paulo diz no capítulo 1, versículo 20: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, quer seja pela vida, quer pela morte. Essa era a perspectiva de Paulo. Agora, nesse sofrimento, se eu morrer ou se eu ficar vivo, Cristo vai ser engrandecido. Uma pequena síntese do que nós vimos, um resumo, e aí eu caminho para a conclusão. O Evangelho não está preso, mesmo quando o mensageiro está preso. Deus usa lugares e situações difíceis para fazer o Evangelho avançar. E a fidelidade de um crente em meio à dor, sofrimento e dificuldade pode encorajar outros. E por que tudo isso é possível? Qual é o nosso maior exemplo de sofrimento, de dificuldade? Jesus. O nosso Senhor Jesus. Aquele que é perfeito, que veio ao mundo, o Filho de Deus encarnado, viveu vida santa. Ele foi traído, ele foi vendido por moedas, ele foi negado, bateram nele, cuspiram na face dele, cravaram pregos em suas mãos e em seus pés, uma coroa em sua cabeça. Mas todo esse sofrimento, toda essa dificuldade tinha um propósito maior: a salvação. A salvação dos pecadores que creem em Cristo. Isso nos mostra que Deus pode, e normalmente Ele faz, transforma dificuldades, sofrimentos em oportunidades, em bênçãos. Isso mostra que Deus é poderoso e Ele está com a gente, mesmo em meio às dificuldades. Queremos olhar para Jesus. Se Cristo não recuou diante da dificuldade, se Paulo não recuou diante da dificuldade, se tantos outros homens e mulheres de Deus não recuaram diante da dificuldade, nós também não podemos recuar. Nós não recuaremos. Nós devemos viver de forma que o mundo veja, que os irmãos vejam, que os nossos parentes vejam que a nossa alegria está em Jesus, que Jesus é tudo para nós, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Está difícil, meu irmão? Está difícil, meus amigos e colegas pastores? Continue firme. Está com dor? Continue firme, testemunhe com fidelidade. Você se sente limitado? Ore por oportunidade. Seja como Paulo, um prisioneiro da graça e não das circunstâncias. Um prisioneiro da graça e não das circunstâncias. Eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qualquer dificuldade no meio desse percurso
Deus, por meio do poder do Evangelho do Espírito, pode transformar em uma oportunidade na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja. Amém? Amém. Queria orar por você, querido. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, porque temos esse encorajamento da Tua Palavra, temos esse exemplo do apóstolo e temos esse exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em meio às dificuldades, sofrimentos, dor, o Senhor está conosco e o Senhor usa a nossa vida em meio a situações assim. Fortalece os meus irmãos aqui, ó Pai, cada um em suas dificuldades, em suas lutas pessoais, familiares, de qualquer natureza que elas sejam. Ajuda essa igreja também, Pai. Ajuda os pastores que aqui estão, servem com amor e dedicação. Que o Senhor fortaleça o Teu povo, Pai, e nos ajude a perceber a beleza, o poder do Evangelho na nossa vida e também em todas as oportunidades que temos. Em nome de Cristo oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Quero passar a palavra para o pastor Nilson. Já agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança. Esse mesmo apóstolo Paulo, analisando uma das suas cartas, ele diz o seguinte: que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa estar guardando os nossos corações. Amém? Há um ditado popular que diz que tudo que é bom faz o quê? Dura pouco, né? Mas esse pouco que nós passamos aqui juntos, tenho certeza que tocou bastante em nossos corações. Uma mensagem muito oportuna, muito eficaz, que nos leva a pensar o seguinte: se hoje eu tenho meu nome escrito no livro da vida, se hoje você tem seu nome escrito no livro da vida, esse apóstolo Paulo, muitas vezes foi ele que fez com que esse Evangelho pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Não é mesmo? Aí eu faço a pergunta, meus irmãos, de vez em quando eu faço aqui: será que esse Evangelho chegará a novas gerações? Por intermédio de cada um de nós. Então é algo para que a gente possa pensar bastante. Ser servo de Deus, ser membro de uma igreja, ser crente, muito falar, não é só ficar esquentando banco e cadeiras, não. É anunciar a palavra. Custe o que custar, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou através da mensagem do pastor. É difícil, não é fácil, como vemos na vida dele, mas esse Evangelho surte efeito. Vidas são transformadas. Pastor Renato, Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando o seu ministério, você possa continuar sendo essa bênção, levando às igrejas uma palavra de edificação, de força, de coragem, conforme o irmão nos trouxe nesta noite. Amém? Deus assim nos abençoe. E nós vamos encerrar esse culto. Marcelo, e no 112, que é um hino que fala que mesmo diante das dificuldades, né, Jesus venceu. E nós também venceremos se nós estivermos alinhados a Ele, observando a sua vida, pegando seus exemplos, para nós podermos continuar a nossa caminhada cristã. Vencendo em Jesus. Fiquemos em pé e cantemos.
Mas se mostra cada vez vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já sou. Cristo à frente do seu povo. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo vem Jesus. E as nações, os reis da terra, seu poder governará, se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todo grande e terreno o juízo tem encarar, e os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo bem Jesus. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Glória, 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 aleluia, aleluia. Vencendo Por isso devemos continuar, mesmo que as lutas venham, as dificuldades venham, devemos continuar firmes, porque Jesus venceu, e nós vamos vencer também essa balança. Nosso irmão Genival vamos dirigir a de oração, encerrando nosso culto nessa noite. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, por esse dia que o Senhor nos concedesse, para estarmos aqui na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, para nos fortalecer e dar glórias a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos dá, Senhor Deus, ânimo a todos os dias, Senhor. Nós agradecemos pela Tua palavra, que vem contra as nossas necessidades, nos fortalecendo, nos animando, colocando, Senhor Deus, o seu trabalho em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós somos fracos, mas o Senhor é forte. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos dá, Senhor Deus, o ânimo que nós precisamos. E te agradecemos, Senhor Deus, pelo pastor Renan, que esteve aqui, que está aqui e trouxe essa palavra maravilhosa para nós. Fique com eles, abençoe o seu ministério, abençoe sua família, Senhor Deus. Dê prosperidade para eles, Senhor Deus. Dê ânimo e que nada possa faltar na tua casa e no teu lar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, fique conosco, abençoe nossas vidas, leve-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, a
graça salvador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Santo Espírito, seja com todos nós aqui presentes, mas com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e para todos